Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, seja bem-vindo a mais esse momento do nosso curso. Com alegria que nós acolhemos você e agradecemos mais uma vez pela sua perseverança e pelo seu interesse em conhecer mais da nossa fé cristã. Eu sou o Vava Silva e, de novo, estarei junto com você em mais esse momento de ensino, tá bom? Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo, nós submetemos a Ti todas as áreas do nosso ser, o nosso entendimento, os nossos pensamentos. Também submetemos tudo que se passa no nosso interior agora, que cada um experimenta, vive, as expectativas, os sofrimentos, as alegrias de cada um. Aposta-te, Espírito Santo, de tudo que há em nós, de tudo que somos. Queremos estar em Ti, sermos conduzidos por Ti, vivermos sob o Teu impulso, como diz as Sagradas Escrituras. E agradecemos mais uma vez por esse momento de aprendizado, de crescimento na nossa fé, também no conhecimento daquilo que somos chamados a viver e a responder como cristãos, como vocação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, nesse segundo momento é importante a gente retomar rapidamente o que vimos no primeiro ensino, né? Eu falei para você sobre a maneira como a igreja foi amadurecendo na compreensão da sexualidade humana. Antes predominava aquele modelo muito centrado na questão da moral, é pecado, não é pecado, portanto, sexualidade era prevalentemente assunto e tema do confessionário, ou se não aquele entendimento da sexualidade como algo mais ligado à biologia, ao aspecto fisiológico, biológico, né? Especialmente seu aspecto genital. Então, sexualidade, quando se falava de sexualidade, predominava sempre essa compreensão do fazer ou não fazer, ter ou não ter relações sexuais. E a igreja, então, já no Concílio Vaticano II, amplia essa compreensão e entende a sexualidade de uma perspectiva mais abrangente, uma dimensão mais que nós chamaríamos de antropológica, personalista, entendendo que se trata de uma dimensão fundamental do ser humano e que, portanto, precisa ser entendido também de maneira mais ampla, mais profunda. No ano de 68, poucos anos depois do concílio, acontece a Revolução Sexual, que provoca uma mudança radical, não só de mentalidade, mas também de costumes no tocante à sexualidade humana, e a igreja se depara, então, diante do desafio de propor de maneira nova seu ensinamento acerca desse campo tão profundo que é a sexualidade humana. E a partir daí, então, a igreja ela tem evoluído na compreensão, no entendimento desse campo e tem proposto isso sobretudo através do seu magistério oficial, né? Inclusive, falando em magistério, eu começo dizendo, já nesse segundo momento, que esse modelo, essa maneira nova de compreender a sexualidade humana, já aparece de maneira muito clara, muito explícita, num documento de um organismo chamado Congregação para a Educação Católica. Se você for no site da Santa Sé, você vai encontrar lá no site diversos menus, né, páginas, abas, onde estão expostos os diversos organismos da igreja que auxiliam o Papa no seu governo. Nós temos diversos. Nós temos organismo que a gente chama de dicastério, que é uma expressão que significa organismo, que lida com o aspecto jurídico, com o aspecto das obras sociais, com o aspecto da cultura, da doutrina da fé. E temos também da vida consagrada, dos bispos, leigos, etc. E temos também um organismo que lida com o aspecto da educação católica. Em 1983, este organismo, chamado Congregação para a Educação Católica, publica um documento, um texto, intitulado Orientações Educativas sobre o Amor Humano. Veja como o título também já é bem significativo, né?
orientações educativas, portanto, entra também na esfera educacional, sobre o amor humano, não sobre a sexualidade. Embora o documento trate da sexualidade. Mas veja que já no título do documento, ou no subtítulo, já se refere à dimensão do amor. Isso aqui já é um avanço significativo, porque já no documento se tem a compreensão de que falar de sexualidade humana implica necessariamente em falar sobre a capacidade que o ser humano tem de amar. Então, aquela categoria meramente biológica, genital da sexualidade ou moralista, ela é superada para uma abordagem nova, para uma compreensão nova. Nós vamos retornar esse documento em alguns momentos do nosso curso, especialmente sobre esse bloco de temas sobre a sexualidade, mas é muito importante já colocar um parágrafo deste documento. Como é que este documento define a sexualidade humana? Que é uma definição que aparece no catecismo e que vai se repetir em diversos outros textos do magistério da igreja. Me parece que essa definição é uma definição, assim, uma espécie de definição matriz, sabe? Que ela é referência para sempre que a igreja, no seu ensinamento, se refere à sexualidade, com muita frequência se retoma a essa definição do que é sexualidade. Já nos primeiros números do documento, desse documento da Congregação para a Educação Católica, Orientações Educativas sobre o Amor Humano, está dito assim, abre aspas, a sexualidade é uma componente fundamental da personalidade. Já não é mais só uma questão biológica, como eu disse agora há pouco. É uma componente da personalidade. É um modo de ser, de se manifestar, de comunicar com os outros, de sentir, de expressar e de viver o amor humano. Veja que definição ampla, bem mais profunda, bem mais alargada. Portanto, diz o mesmo documento, a sexualidade é parte integrante do desenvolvimento da personalidade. Quando se fala de crescer, de amadurecer na personalidade humana, não é possível pôr de fora a sexualidade, como se fosse uma espécie de adereço. É uma componente fundamental, portanto, impossível de ser colocada fora. Mas perceba que também a sexualidade é definida neste documento como um modo de ser. Então, volto a dizer, a superação daquela visão meramente biológica da sexualidade. É um modo de ser, é um modo de se manifestar. Cada um se manifesta segundo a sua identidade sexual, como homem, como mulher. É uma maneira de se comunicar com os outros, mas também é uma maneira de sentir. É aqui, então, que logo em seguida a gente vai pegar também uma definição do catecismo. É aqui então que a sexualidade também ela expressa a dimensão afetiva da pessoa. Existe uma tendência natural, e pelo menos isso eu presencio no meu, digamos assim, no meu espaço de atuação pastoral, dentro da minha comunidade, ou até em outras realidades mais próximas, e às vezes também vejo muito nas abordagens um pouco daquela separação entre afetividade e sexualidade. Muitos cursos, inclusive, para jovens, têm essa nomenclatura, né? Afetividade e sexualidade. A igreja entende, com base, inclusive, no conhecimento da antropologia, da psicologia, que a afetividade está dentro da sexualidade. Por isso, quando o texto do magistério diz que a sexualidade é uma maneira de sentir, também aqui implica o aspecto emotivo, afetivo, e não meramente instintivo ou das pulsões eróticas. Também a maneira de sentir. A pessoa vive e expressa sua sexualidade também nesse campo. Mas também quando o documento fala, é uma maneira de comunicar-se com os outros, aqui também é um passo muito importante, porque entende que
A sexualidade possui uma dimensão dialógica, comunicativa, envolve interação com os outros, também quando eu me relaciono com os outros, por exemplo, numa relação de amizade, de convívio dentro da minha casa com os meus filhos, quando eu tenho um relacionamento de namoro, de noivado, a maneira como eu me comunico com os outros, eu estou vivenciando a minha sexualidade também. Percebe como a compreensão é muito mais ampla do que o que se entendia anteriormente? E quando o texto diz que é parte integrante da personalidade, do desenvolvimento da personalidade, uma prova disso é simples. Basta a gente olhar, por exemplo, para as consequências geradas por um abuso sexual, especialmente quando ocorre na infância de alguém. Dentro desses anos todos de vivência vocacional e também de lida pastoral evangelizadora, quantas vezes eu não atendi, não escutei, não rezei com pessoas profundamente feridas na sua personalidade, na sua identidade sexual, porque foram vítimas de abuso sexual, por exemplo, na infância. Um drama que, inclusive, atingiu fortemente a igreja. A igreja foi profundamente humilhada, foi profundamente sua reputação foi profundamente ameaçada de algumas décadas para cá por conta da quantidade de escândalos sexuais que vieram à tona, né, ocorridas em ambientes eclesiásticos, efetuadas por pessoas que tinham a confiança dos fiéis, na maioria das vezes por pessoas que exerciam autoridade, sacerdotes, bispos, religiosos, mas também leigos de liderança. Uma verdadeira chaga que ainda hoje a gente colhe os efeitos disso. Mas quando uma pessoa ela é violentada e abusada sexualmente, isso desestrutura a pessoa como um todo. Não é somente sua dimensão biológica. Não é somente sua memória, a memória daquilo que ocorreu. Isso desencadeia uma série de fatores, de feridas, de consequências negativas, e a razão disso é simples de compreender. A sexualidade abarca a personalidade toda do sujeito. Não é somente o seu corpo, não é somente sua memória, não é somente seu pensamento, é tudo que ela é, né? E principalmente nessa fase da infância em que a personalidade está sendo formada, mais dramático ainda, porque é uma verdadeira agressão, uma verdadeira violência, o termo é muito adequado, uma violência ao desenvolvimento da pessoa. E, portanto, isso a afeta de maneira considerável. Então, para se ter uma ideia do quanto que a sexualidade ela é importante dentro do desenvolvimento da pessoa. A sexualidade, e aqui vem uma citação do Catecismo da Igreja Católica, número 2332. A sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana. É, de novo, a visão da sexualidade como algo integral, abrangente, que diz respeito à dimensão humana como um todo, ao desenvolvimento da pessoa. Ela afeta todos os aspectos da pessoa humana, em sua unidade de corpo e alma. Então, não é somente o corpo da pessoa que é afetado pela sexualidade. Percebem? A alma, o espírito que a pessoa é no seu ser mais profundo também é afetado pela perspectiva da vivência da sua sexualidade, quer de maneira positiva, quer de maneira negativa. Aí vem o que diz o catecismo? Continua no número 2332. A sexualidade diz respeito particularmente à afetividade, que eu disse agora há pouco. A afetividade está dentro do conjunto da sexualidade. Não são duas coisas diferentes, embora por uma questão pedagógica não há problema de que se fale sobre afetividade e sexualidade, né? A afetividade mais ligada ao mundo dos afetos, das emoções e tudo mais. Mas o correto seria introduzi-la dentro, a afetividade pertence à sexualidade. Diz respeito à afetividade, diz respeito à capacidade de amar
e de procriar. Isso aqui também é outra evolução que o Concílio Vaticano II também tem na compreensão da sexualidade, porque basicamente antes do concílio a moral sexual católica entendia que o ato sexual dentro do casamento é somente para procriar. Então, se um ato sexual entre cônjuges cristãos não tivesse a finalidade de procriar, ele não seria lícito dentro do ato, dentro do contexto conjugal, da vida conjugal. Então, com o Concílio Vaticano II, que é um ensinamento, inclusive, depois que é expresso na Humanae Vitae, que é uma carta encíclica do Papa Paulo VI, que causou também uma série de acaloradas discussões. Ainda hoje esse texto é discutido, muitos se levantaram, até dentro da igreja, contra o ensinamento do Papa. Enfim, existem diversos posicionamentos acerca disso, mas a Humanae Vitae ela expõe também um ensinamento do concílio, que aparece já num texto chamado Gaudium et Spes, que é um texto, uma constituição pastoral do Vaticano II, que o concílio entendeu que dentro do matrimônio a relação sexual tem dois significados. Ele não só serve para gerar filhos, para procriar, mas serve também para unir os esposos. Então tem um caráter unitivo também. A questão do ato sexual somente como procriativo também era um pouco de uma visão um tanto reducionista que prevaleceu por muito tempo dentro da moral sexual católica. Mas aí o catecismo diz respeito à capacidade de amar, sim, de procriar também. Ela não está fora, embora não seja a única dimensão da sexualidade. E, de uma maneira mais geral, a sexualidade diz respeito à aptidão a criar vínculos de comunhão com os outros. Olha que beleza. Então, eu sou um ser sexuado, você é um ser sexuado. E pelo fato de termos uma sexualidade dentro da nossa constituição humana, dentro da constituição da nossa personalidade, eu estou apto. Aptidão é capacidade, é condições. Estou apto a criar vínculos de comunhão com os outros. No fundo, a sexualidade é aquela força, ou como diz inclusive a igreja, é uma espécie de energia vital que me dá condições de não me fechar em mim mesmo, mas abrir-me aos outros, de me relacionar com eles, de construir relações sadias, de construir vínculos duradouros, por meio da verdade, do compromisso, da fidelidade, da honestidade. A sexualidade é o que torna a pessoa apta para criar vínculos de comunhão. E quando a gente fala de vínculos de comunhão, a gente não tem como não nos remeter ao próprio Deus, que é trino e que também estabelece um vínculo de comunhão entre as pessoas da Trindade. O Pai que cria comunhão com o Filho, que cria com o Espírito e assim por diante dentro da comunidade trinitária. É nessa capacidade de criar vínculos, de se comunicar, de amar, que aparecem também os traços do ser humano como imagem e semelhança do seu Criador. Deus é amor e Deus nos fez a sua imagem e semelhança. O amor implica sempre também relação, comunicação, interação, comunhão, vínculos com os outros. Na Trindade é assim. E também o ser humano que foi dotado de uma sexualidade e que foi criado à imagem e semelhança do seu Criador, homem e mulher os criou, também o ser humano possui essa aptidão para criar vínculos. E quando ele cria vínculos de comunhão, quando ele ama, ele está nada mais, nada menos do que agindo conforme a imagem do seu Criador, para o qual ele foi criado. Falando então nessa perspectiva de criar vínculos, capacidade de amar, de se comunicar e tudo, é que nós podemos falar da sexualidade como uma linguagem. E eu acho fantástica essa definição. Isso aqui provém
não diretamente do magistério, mas também mais provém da antropologia, da sexualidade, da psicologia. A sexualidade como uma linguagem. Para que serve a linguagem? Para se exprimir, para se expressar, para se comunicar. Então, eu como ser sexuado, você como ser sexuado, nós temos essa capacidade de exprimir quem somos por meio da nossa sexualidade. E, obviamente, quando se fala em linguagem, a gente precisa entender que, às vezes, aprender uma linguagem, imagine uma criança, né, que está aprendendo a ler. Eu tenho uma filha de 6 anos que está nesse processo de aprender a ler, de juntar as sílabas para formar as palavras. Aprender uma linguagem ou alguém que está aprendendo um idioma novo, né? O aprendizagem da linguagem geralmente inclui cometer erros. Então, no tocante também à sexualidade humana, é provável que todos nós haveremos de errar alguma vez na vida nesse campo, porque exige um aprendizado. E é um aprendizado que dura a vida toda. Então, se a sexualidade é uma maneira de exprimir-se, de comunicar-se, se é uma linguagem, naturalmente aprendê-la requer tempo, requer paciência, e temos que também estarmos cientes de que nós podemos cometer erros, de que não é do dia para a noite que nós vamos aprender essa linguagem à luz do amor para o qual nós fomos criados como seres humanos à imagem e semelhança de Deus. No dizer de um autor católico, a sexualidade, abre aspas, é um meio básico no qual professamos que somos incompletos e nos relacionamos. Ou seja, quando eu sinto a necessidade de sair de mim, de me comunicar, de estabelecer comunhão, vínculos, de amar o outro, eu estou dizendo, por meio desta linguagem, que eu não me basto a mim mesmo, que eu sou incompleto, que eu preciso de Deus, mas também que eu preciso do outro, que a minha vida é vazia, insuficiente, pobre, se eu não estabelecer relação com o outro, se eu não amar e me deixar ser amado, se eu não criar vínculos, se eu não criar comunhão, se eu não me doar e aceitar também a doação do outro em minha direção, eu serei um ser incompleto. E por isso eu tenho necessidade também de relacionamento, de comunhão com o outro. A sexualidade, segundo esse mesmo autor, é o jeito engenhoso de Deus para nos chamar à comunhão com os outros por meio de nossa necessidade de procurar entrar em contato e tocar e abraçar, seja emocionalmente, intelectualmente ou fisicamente. Emocionalmente no sentido quando eu partilho com o outro uma emoção, um sentimento, uma alegria, um júbilo ou mesmo uma tristeza. Intelectualmente quando eu entro em contato com o outro por meio de uma conversa, de uma ideia, de um diálogo, ou fisicamente, por meio de um toque, de um abraço, de um carinho, de um aperto de mão e assim por diante. É o jeito engenhoso de Deus de nos chamar à comunhão com os outros. Por isso que Deus nos criou seres sexuados. Percebam que uma das afirmações fundamentais lá do Gênesis, depois que diz, e Deus os fez homem e mulher à sua imagem e semelhança, uma outra afirmação fundamental do autor do Gênesis é, não é bom que o homem esteja só. Muitos compreendem, a própria igreja compreende que nessa afirmação já está implícita a vocação do ser humano, a vocação ordinária ao matrimônio, à conjugalidade, à aliança matrimonial. Sim, é verdade. Mas é preciso estender também essa afirmação de Deus a um campo mais amplo para além do matrimônio, porque senão a gente correria o risco de pensar. Quer dizer que o celibatário não vive essa dimensão também, não sente essa dimensão? Como é que ele experimenta essa afirmação de Deus? Pois é, não é bom que o homem esteja só, é um dado que diz respeito não apenas ao estado de vida, casado,
mas é um dado também humano, antropológico. Mesmo celibatário, ele não pode e ele não consegue viver sozinho, desvinculado dos outros, sem estabelecer comunhão, sem estabelecer relações com os outros. Ele vivencia isso de uma maneira diferenciada de uma pessoa casada, sim, mas todos experimentam dentro de si essa incompletude quando pensa na possibilidade da solidão, do isolamento. Mesmo quem não é casado, mesmo quem não tem filhos, é chamado a criar vínculos, comunhão, comunicar-se com os outros em outras esferas. Por exemplo, no campo da amizade, do convívio fraterno dentro de uma realidade comunitária, dentro de uma congregação, de uma vida religiosa e assim por diante. Mas todos somos seres incompletos. Não é bom que o homem esteja só. E para isso Deus nos criou seres sexuados, capacitados, aptos a criar comunhão e estabelecer vínculos. Para a visão cristã, Deus, que é comunhão de amor, inscreveu na sexualidade humana a sua imagem. Exatamente por isso, porque Deus é comunhão, é relação. Quando na teologia e na formação do dogma trinitário se entendeu Deus como uma comunidade de pessoas, dentro dessa categoria filosófica pessoa, já está contida a dimensão relacional. A pessoa implica relação, comunhão com os outros, né? Vínculos. E, portanto, Deus é uma comunidade de pessoas, as pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas essa identidade de Deus, de uma necessidade de se relacionar e de criar vínculos, essa identidade foi inscrita na sexualidade. Foi inscrita em cada pessoa, né, por meio da sua sexualidade humana. E aí, uma coisa também que a igreja recorda e que também é uma mudança muito fundamental dentro da compreensão da sexualidade. Diz o Catecismo da Igreja, a sexualidade humana é, portanto, um bem. Essa afirmação do Catecismo talvez nem tenha tanta novidade aos nossos ouvidos hoje, geração de hoje. Mas se a gente voltar um pouquinho na história da Igreja e na história da moral católica cristã, nós vamos verificar que por muito tempo, muitos séculos na Igreja, a sexualidade foi tida como um mal. Porque como a sexualidade estava muito vinculada à sua dimensão física, biológica, a igreja também foi muitas vezes ameaçada por uma corrente chamada maniqueísmo, que estabelecia uma espécie de contraposição entre, por exemplo, corpo e espírito, material e espiritual, bem e mal, né? Então, sempre essa dualidade, esse dualismo. E por muito tempo, o corpo foi considerado, inclusive até por grandes pensadores da igreja, o corpo foi considerado como uma espécie de impedimento de se viver a santidade, como uma espécie de cárcere que impedia a pessoa de atingir metas mais altas no campo espiritual. E se o corpo era visto assim, consequentemente, a ideia de sexualidade condicionada somente ao seu aspecto físico também era interpretada dessa maneira. Então, por muito tempo, o corpo foi uma coisa ruim, a sexualidade também foi uma coisa ruim. Quase como se fosse a sexualidade como fruto do pecado. Quase como se quisesse dizer, se não tivesse entrado o pecado no mundo, Deus não nos teria feito seres sexuados. Né? E quando, dentro do ensinamento da igreja, dentro do catecismo, nós encontramos uma afirmação como essa, sexualidade humana, por tudo isso que acabamos de dizer, é, portanto, um bem, e Deus viu que tudo era muito bom, isso aqui, meu querido, minha querida, é um progresso impressionante que acontece dentro da compreensão da igreja. Recentemente, pegando um pouquinho um gancho, o Papa Francisco também fez uma afirmação acerca da relação sexual, dizendo também que era algo belo.
de que uma relação sexual dentro de um contexto de amor, de compromisso, de fidelidade, de responsabilidade, é algo realmente belo, é um prazer legítimo. Isso aqui também é algo muito novo e, até certa maneira, revolucionário na maneira de se compreender cristamente, né, catolicamente, de se compreender o, o significado da sexualidade, o significado do ato sexual, que é uma dimensão da sexualidade, como algo bom, como algo querido por Deus, inclusive, legítimo, e não como algo feio, sujo, nojento, pecaminoso, impuro, como muitas vezes esse tipo de visão predominou dentro da moral católica. Então, a sexualidade é um bem, porque nela Deus inscreveu a sua imagem e semelhança, ou seja, conferiu ao homem e à mulher a capacidade de relacionar-se e de doar-se um ao outro. E para a gente encerrar esse segundo ensino sobre a sexualidade, como eu disse, houve uma evolução na compreensão dessa dimensão da vida humana por parte da igreja, mas também por parte das ciências, porque isso aqui não foi uma evolução de pensamento exclusivo da moral cristã, isso também está atrelaçado ao próprio avanço na pesquisa, no conhecimento e na compreensão dos múltiplos aspectos da sexualidade humana. Para terminar, nós poderíamos citar aqui o que nós chamamos de dimensões da sexualidade. Pelo menos 4, tem outras também, alguns autores inserem outras também. Mas hoje se entende que a sexualidade possui diversas dimensões. Temos a dimensão, sim, biológica, que entraria nesse campo a dimensão da fisiologia, da anatomia, o aparelho reprodutor masculino e feminino, cromossomos, gônadas, hormônios, constituição física de homem e de mulher e assim por diante, né? A genitalidade, que foi uma dimensão que muitas vezes foi compreendida como sendo a sexualidade, mas é uma dimensão, a genitalidade se inscreve nessa categoria da dimensão biológica, obviamente. Portanto, ela é uma dimensão da sexualidade, não a assexualidade, né? Só que aí também foi se entendendo, e hoje é muito clara dentro das ciências humanas, e a igreja também respalda essa visão, além do aspecto físico, anatômico, fisiológico, existe também uma dimensão psicológica da sexualidade. Ou seja, como é que cada pessoa vive seu ser homem, ser mulher, interiormente, no âmbito afetivo, sentimental, emocional, no âmbito imaginativo. Falando bem grosseiramente, como é que funciona a cabeça de homem e a cabeça de mulher? Tem diferenças também entre um e outro, né? E aí, dentro desse aspecto, estaria a dimensão psicológica da sexualidade. As fases evolutivas que vão se dando como criança, adolescente, nas diversas fases da vida, jovem, adulto, ancião, como é que cada um vive e experimenta a sua sexualidade no campo da psique, no campo psicológico. Outra dimensão, uma terceira, a dimensão dialógica, sobre a qual a gente já falou agora há pouco, que é a descoberta do outro, a amizade, o apaixonamento, por exemplo, numa experiência de namoro, de noivado e tudo mais, de envolvimento mais forte do ponto de vista dos afetos com outra pessoa. A sexualidade possui também essa dimensão. E uma quarta, volto a dizer, não são somente essas 4 dimensões, mas de maneira mais resumida, uma quarta dimensão que nós chamaríamos de dimensão sociocultural. Então, dimensão biológica, psicológica, dialógica e sociocultural. Na dimensão sociocultural, então, a gente se recorda que nós somos seres em relação, que criamos comunidade, que existem padrões de comportamentos na sociedade, na cultura, tanto para homens quanto para mulheres, que envolvem que a sociedade diz e determina determinadas tarefas que devem ser desempenhadas se você é homem, se você é mulher. É claro que muitas dessas categorias, as questões de gênero, especialmente o movimento feminista, irá pôr em questão, irá questionar, irá indagar e questionar se realmente é assim mesmo que funciona. Sobre isso vamos falar também nos ensinos seguintes.
Mas lembre-se que essas 4 dimensões e algumas outras que nós temos da sexualidade, essas dimensões estão conectadas entre si. Dependem umas das outras e uma influencia a outra e se deixa influenciar também pela outra. Então nós não podemos separar da sexualidade a dimensão sociocultural da dialógica, nem psicológica da biológica. Essas 4 dimensões elas estão entrelaçadas. Elas dependem umas das outras, estão intimamente conectadas umas com as outras. Por isso que quando se fala de sexualidade humana, nós temos que considerar todas essas dimensões. Se eu priorizo, se eu supervalorizo uma delas em detrimento das outras, eu corro o risco de cair no reducionismo da sexualidade. Então, se eu quero contemplar a realidade na sua totalidade, eu devo considerar todas as suas dimensões e não priorizar uma dimensão em detrimento das outras. Né? Por isso que hoje há digamos assim, por muito tempo se predominou na abordagem da sexualidade o caráter biológico, hoje, especialmente com as questões de gênero, também assunto para os próximos ensinos, hoje se há um enfoque muito forte sobre a dimensão psicológica da sexualidade. Às vezes pondo em xeque também e comprometendo a dimensão biológica, que também tem uma importância fundamental dentro da constituição do ser homem e mulher como ser sexuado. Então, se antes se valorizava demais o aspecto biológico, me parece que a gente está correndo um risco nos tempos atuais de supervalorizar a dimensão psicológica da sexualidade, achando que o elemento biológico não tem importância nenhuma, né? De certa maneira, não condiciona a pessoa também como ser sexuado, o que não é verdade. Então, seria um risco de cair no novo reducionismo, como foi há um tempo atrás também. Então, é preciso considerar realmente todas essas dimensões se a gente quiser entender o ser humano na sua totalidade, enquanto ser sexuado, homem ou mulher. Tá joia? Nos próximos ensinos, a gente vai aprofundar ainda mais essas questões, falando sobre a humanização da sexualidade. Vamos esclarecer o que é castidade. E depois de entender o que é castidade, o que é a sexualidade humana e o que é a castidade na visão católica, aí é que a gente vai adentrar num segundo, terceiro momento, ou quarto, os aspectos daquilo que nós chamamos de o que ofende a vivência da sexualidade, o que agride, o que fere a sexualidade entendida sob a perspectiva católica cristã. Tá joia? Para a gente terminar, vamos rezar mais uma vez, consagrando tudo isso a nosso Senhor e pedindo que Ele nos ajude com a sua graça a absorver, compreender não somente do ponto de vista racional, mas também com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, tudo isso que vimos para que a gente possa responder àquilo que Ele nos propõe, tá bom? Senhor, nós agradecemos por tudo isso, agradecemos pela sabedoria da nossa igreja, agradecemos, Senhor, por nos ter dado também inteligência, discernimento, como igreja, para irmos entendendo de maneira mais profunda essa realidade tão fundamental, que é a nossa sexualidade. Nós pedimos, Senhor, que nos ajude a responder a tudo aquilo que estamos compreendendo, aprendendo, nos dê a graça de viver com o máximo de fidelidade, mas também com alegria, com júbilo, a proposta cristã para esse campo. Corrija, Senhor, pela ação da Tua graça, toda e qualquer interpretação equivocada, toda e qualquer mentalidade distorcida acerca desse campo, que muito provavelmente nós tenhamos absolvido da cultura, do meio em que estamos, em que vivemos. Mas a Tua graça é maior do que tudo isso, e a ela nós confiamos e dispomos todo o nosso ser para ser conduzido e transformado por esta graça. Tudo isso nós pedimos mais uma vez pelos cuidados maternos da Sempre Virgem Maria, ela que nós invocamos como Maria, sede da sabedoria, e suplicamos-lhe, rogai por nós.
Muito obrigado mais uma vez pela sua paciência, pela sua perseverança e continue com a gente. Nos próximos ensinos nós iremos aprofundar ainda mais o conhecimento da sexualidade humana. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Sainte Marie, Mère de Dieu,